Muito boa tarde a todos que estão nos assistindo através do YouTube. Eu sou o Hélio Nascimento, coordenador executivo da Escola do Legislativo, e hoje a gente traz para vocês a live especial do Dia das Mães. Eu quero pedir licença aqui para, nesse Dia das Mães, fazer uma homenagem à minha mãe, a Maria José Hildes, mais conhecida como Josi. Um abraço e um beijo para ela que deve estar me assistindo. Te amo, mãe. Hoje vamos ter a presença de algumas mães que vão compartilhar conosco as suas histórias. Essa live é uma parceria da Escola do Legislativo com a Câmara Municipal aqui de São Raimundo, e quem idealizou foi a vereadora Catiúcia. Eu peço a todos que estão nos assistindo para se inscrever no nosso canal e compartilhar esse link com seus amigos e familiares. Sejam todos bem-vindos e eu vou passar a palavra aqui para a vereadora Catiúcia. Boa tarde a todos. Gostaria aqui de desejar aqui o meu abraço fraterno a todos aqueles que nos assistem nesse momento, em especial as mamães que estão aqui conosco participando. Gostaria aqui de agradecer, né, por estarem aqui, por terem acreditado nesse projeto, e também agradecer à Câmara Municipal de São Raimundo Nonato, bem como a Escola do Legislativo, em nome do nosso coordenador Hélio Júnior. Também queria agradecer aqui ao deputado Elisaías, que está nos apoiando também nesta live. Bem, como o Hélio Júnior falou, essa live nós pensamos em alguma coisa que nós estivéssemos mais próximo do nosso povo, mais próximos das mães. E pensamos com muito carinho e idealizamos em contar histórias de luta, de guerra, de superação. E nós temos aqui, em especial, 5 mães. Infelizmente, não podemos aí, convidar a todas as mamães que estejam aqui conosco, mas sintam-se todas abraçadas. E gostaríamos aqui de inspirar outras mães com as histórias da Ellen, da Elisângela, da Fátima, da Laudiana, da Vanusa, da Valdênia, que é assistente social, mãe, e que nos ajuda aqui também nesses projetos que estamos desenvolvendo, graças a Deus, desde esse ano, que a gente tem entendido que precisamos estar mais perto do nosso povo. Obrigada. Boa tarde, em especial às mamães que estão assistindo a nossa live. É uma live muito especial, feita com muito carinho, idealizada por várias pessoas aqui da Câmara dos Vereadores, né, vereadora Catiúcia. Boa tarde, Ellen, psicóloga, que vai nos acompanhar aqui também. Boa tarde, Hélio Júnior. E é um prazer imenso estar aqui nessa live, podendo passar um pouquinho da minha experiência enquanto mãe e ouvir de outras mães também, compartilhar, aprender com elas também sobre essa caminhada, sobre essas superações, que eu sei, desde que eu fui mãe, que meu mundo mudou. Então, é praticamente assim um desafio falar mãe quando a gente não vive, mas quando a gente vive, a gente consegue dizer o que é mãe de verdade. E a gente vai iniciar o nosso bate-papo com a mãe Vanusa. A gente vai convidar ela até aqui para a gente conversar um pouquinho. Ellen continua conosco. Hélio Júnior também, sempre que necessário, vai estar também fazendo uma fala. E a gente espera de vocês aí em casa, que vocês estejam sempre atentos. E se tiver alguma fala, é só deixar nos comentários da live, né, Hélio Júnior? Então, outra coisa que eu quero enaltecer aqui é a Câmara dos Vereadores, pois este ano, especialmente, como a Catiúcia relatou, a Câmara ela tem feito algo tão diferente, que a gente tem chegado de uma forma mais... abriu as portas. Apesar do período pandêmico, a gente conseguiu chegar dentro da Câmara. Eu, particularmente, Valdênia, senti um distanciamento, porque eu não tinha essa oportunidade de estar num espaço que é do povo, que é da gente, pelo fato de achar que era algo tão sério. É sério, mas nós também temos que estar aqui fazendo parte e compartilhando também as nossas vontades, os nossos anseios. E o presidente dessa casa, ele tem sido bem
aceita, né? Tudo que a gente repassa em relação a trazer a população para a Câmara, ele aceita. Então, assim, é algo que fez diferença e está fazendo. Então, a gente inicia agora o nosso bate-papo. A gente vai ter um cortezinho aí de uns 10 segundos e aí a primeira mãe vai entrar. Voltamos aqui com a nossa convidada, a mãe Vanusa. Seja bem-vinda à nossa live, seja bem-vinda ao nosso espaço, preparado com muito carinho pela nossa colaboradora Emanuela e primeira-dama também, né, do presidente. Então, preparou um espaço bem legal e seja bem-vinda ao nosso espaço, Vanusa. Obrigada. Para iniciar o nosso bate-papo, a gente fez pontuou algumas perguntinhas para você, mas eu sei que você tem muito para dizer sobre o que é ser mãe. Quem é a mãe Vanusa? Mãe Vanusa, no geral, eu acho que seja igual todas as mães. Muitíssimo ocupada, muito compromisso, mas, assim, eu tentei a todo momento ser mãe. Todo momento ser mãe, né? Porque já se foram muitos anos sem ser mãe. Quando eu resolvi ser mãe, quando Deus me deu a oportunidade de ser mãe, eu resolvi ser mãe. Muito trabalho, muitas diárias muito pesadas, noites pesadas, mas mãe dos meus filhos eu consegui ser durante todos os períodos do dia, né? Participando da diária deles naturalmente. Tanto que, quando ia para um lugar, arrastava. Quando ia para outro, arrastava. Então, todos os lugares que eu ia, eu era mãe. Qualquer horário, eu era mãe. São 2 filhos, né, Vanusa? São 2 filhos. O Pablo Aurélio, que veio após 11 anos de casada, né? O Pablo Aurélio veio com um brilho muito imenso, né? Na minha vida e na vida da minha família. E após 2 anos e meio veio o Altair Filho, que é o segundo filho. E hoje eles já estão o quê? Na fase da juventude ou já estão... Sim, o Pablo Aurélio hoje está com 21 anos, né, completos agora em abril, e o Altair Filho com 18. Aí, Vanusa, queríamos aqui que você passasse um pouquinho da sua história de superação, sua história de vida em relação, de quando nasceu os seus filhos, de quando você teve o primeiro filho, como é que desenrolou para chegar hoje numa pessoa que é a Vanusa hoje. Falar Vanusa é muito longo. São 33 anos de casada, né? De muita luta, mas de mãe, só 21 anos que o Pablo completou agora, né? Então, mas quando você passa 10 anos, 11 anos sem filho, você tem uma visão só de buscando alguma coisa que você não tem exatamente o horizonte, o foco. Eu trabalhava muito para quê? O quê? Eu não tinha um objetivo exato. Quando veio o meu menino, meu primeiro filho, tudo mudou. E isso é natural das mães, né? Que tudo muda. Naturalmente, uma mulher muda quando tem um filho.
E ele foi, assim, um momento que eu desejei muito, veio muita fé envolvida, promessas, quem acredita em promessas, cheguei a fazer. Agradeço muito e cumpri com a minha promessa. Na época do Pablo, eu fiz promessa até com Nossa Senhora Aparecida em São Paulo. Cheguei à catedral e tal. Então, ele foi um desafio muito grande à conquista do meu filho. Então, para mim, quando ele veio assim como se fosse uma luz, né, que veio clareando. E, com o passar do tempo, a minha mãe falava assim, não deixe só o Pablo, não deixe o Pablo só. Bote outro filho, arrume outro filho, porque o Pablo precisa de uma companhia. E eu, porque dificuldade para arrumar um, imagine 2. Então, eu não tinha muita esperança. Então, deixei naturalmente e entreguei a Deus as necessidades que eu ia ter futuramente. O que aconteceu? Naturalmente, o Altair Filho veio. Que eu costumo dizer que eles dois, para mim, o Pablo foi o sol e o Altair foi a lua. Sempre eu dizia isso. Porque ninguém sobrevive sem o sol e sobrevive sem a lua. Nós temos que ter os dois. Então, para mim, eles foram essas duas coisas. Um brilhou e o outro veio e terminou, completou meu dia, né? Tipo assim, minha vida inteira foi completa com eles dois. E as dificuldades são imensas, profissional mesmo, foi imensas, porque para mim conciliar eles e o meu dia a dia, porque a minha profissão de costureira, qualquer pessoa que entra na área de moda, ou cabeleireira, qualquer pessoa que entra na área de moda, ela vive constantemente para o trabalho. Então, minha vida foi isso, foi os filhos e o trabalho junto, sempre interligado, porque eu não poderia jamais deixar meu trabalho, porque eu necessitava, e não poderia deixar eles, porque eles faziam parte da minha vida e foi o que eu mais busquei, né? Então, ali eu fiz o quê? Eu ligava o meu trabalho a eles. Onde eu ia trabalhar, eu conseguia levar eles, né? Quando fiz mudanças da minha casa, do meu conforto da minha casa, para um espaço que eu achei que era conveniente para mim aumentar a minha renda, profissionalmente, eu levei eles comigo, né? E ao levar comigo, nós passamos vários problemas em relação a isso, né? E quando nós passamos esse período lá, que eu voltei para a minha residência, para novamente o meu conforto, não deixei também eles no abandono. Todos os horários que eu poderia ser como mãe, como uma pessoa, eu estava em casa. Jamais faltei uma reunião dos meus filhos, jamais faltei uma festinha dos meus filhos, jamais, mesmo que eu saía descabelada, do jeito que eu saía do trabalho, eu ia para a reunião, eu não me importava com isso. Você sempre esteve presente, né? Todos os momentos dos meus filhos, ao parquinho, o prazer de uma criança é um parquinho. Quem é que não tem o prazer de foto no parquinho? Eu tive essa oportunidade de levar meus filhos. E os estudos, a mesma forma. Nunca deixei meus filhos e sempre iluminava eles. Pensem bem, o futuro de vocês está começando agora, desde a infância. E sempre foquei isso, sempre. Não deixem o estudo para segundo plano. Estudo sempre ao primeiro plano, porque ninguém vence sem estudo. Então, sempre eu tive carregando isso, né? A minha vida toda nesse propósito do futuro. E exatamente hoje eu vejo o que eu plantei. Hoje eu vejo o resultado da minha busca em relação aos meus filhos, né? Que foram muito árduas, muito árduas. Então, é um exemplo que eu digo assim, que é nunca pense que o seu problema é muito, né? Às vezes tem um problema maior na frente, de alguém na frente. Então, assim, eu não achava que os meus problemas e minhas dificuldades eram tão grandes. Eu superei. Eu conseguia levar eles na moto para o colégio, eu conseguia levar para o meu trabalho, eu conseguia levar eles para os eventos. Nunca foi difícil. Era difícil, assim, em relação incômodo, era incômodo levar eles numa moto. Mas, para mim, o prazer era eles, a felicidade deles estarem naquele lugar. Eles eram muito felizes, né? Quando criança. E hoje já estão em fase adulta. E, assim, eu só tenho a agradecer. Porque os dois estudaram um período na escola particular, né, ensino fundamental, passaram a estudar na escola pública, no nível superior, ensino médio,
e no ensino superior estão hoje numa grande conquista. O Pablo hoje está cursando já medicina, né? E o Altair Filho, ciências econômicas. Todas escola pública. Então, assim, não foi o meu trabalho, não foi minha profissão árdua que eu tive, não foi a dificuldade que eu não deixei de passar para meus filhos o grande amor que uma mãe tem que deixar para os filhos. O maior amor que uma mãe tem que deixar para o filho é o futuro deles. É os objetivos deles alcançados. Então, para mim, eu sou realizada nessa parte. Nessa parte de ter conseguido conquistar o que eles estão conquistando hoje, foi essa grande aventura que eu tive, mas, ao mesmo tempo, firme. Muito firme no que eu pensei, assim, que você chega a um patamar e você olhou para o passado, tudo aquele passado de sofrimento, das angústias, das dificuldades, foi um passado que não vale, não compensa mais você se sofrer com aquilo, porque hoje, o fruto de hoje é coisas boas. Então, assim, uma mãe deve se dedicar totalmente aos filhos, desde o nascer. Tivemos um problema técnico e vamos dar continuidade à nossa live com a nossa convidada, a mãe Vanusa, né? Queríamos aqui mais uma vez agradecer a presença dela, como das demais mães que estão aqui conosco, em especial a nossa mãe e psicóloga Ellen Cristina. Continuando, mãe Vanusa, você falou tão bem uma história de vida assim de mãe que eu me senti a mãe Vanusa. E para a gente dar um fechamentozinho já, finalizar a sua fala, a gente queria uma mensagem sua e também que você falasse um pouquinho sobre essa mãe Vanusa, além da mãe dos seus filhos, mesmo do seu casamento, mas aquela mãe, irmã, aquela mãe que é referência dos irmãos, aquela mãe que é referência de quando sua mãe ainda em vida. Então, assim, essa experiência sua, eu acho muito importante que as mamães que estão em casa, elas ouçam também um pouquinho da sua fala sobre. Eu imagino assim, eu como Vanusa mãe, existe várias Vanusa mãe também, porque uma mãe, o nome mãe é pequeno, né? Mas só que resume numa imensidão tão grande que não vai só aos filhos, né? Eu sou mãe de muitos, eu sou mãe dos meus irmãos, né? Nós somos em 9 filhos. A minha mãe, não sei como, falar da minha mãe também me emociona demais, porque ao ela falecer com 61 anos, ela chegou a dizer para mim assim, minha filha, você adoeceu, que eu dei convulsão com 10 anos, minha mãe passou 5 anos em tratamento comigo, e eu fiquei muito saudável, graças a Deus, e muito inteligente, que os médicos não acreditariam que eu voltaria a estudar. E ela disse assim, quando os dias dela falecer, ela falou assim, foi tão bom, minha filha, eu ter sofrido tanto para lhe devolver a saúde, porque, por incrível que pareça, vocês são 9, e minha filha parece ser a mais forte. E cuida de todo mundo. E ela fez esse pedido a mim, ao falecer, que eu cuidasse do meu pai e da minha irmã, que faleceu há 2 semanas atrás, vítima do Covid. É uma dor assim, muito grande que eu estou hoje. Eu não desejaria nem falar hoje aqui, porque a dor é grande. Mas, assim, como mãe, eu vou falar um pouco, porque minha mãe era mãe também de muita gente. A minha mãe tinha um restaurante e era mãe de todo mundo que chegava na casa dela. Entendeu? Aí eu tomei aquela missão dela, como para meus irmãos, meus sobrinhos. Então, assim, o nome mãe não precisa chegar, tipo, naturalmente, parir, como falam, né? Ter um filho, né? É você saber cuidar. É amor. É passar para qualquer pessoa. Você pode ser mãe de um idoso, você pode ser mãe de uma criança, você pode ser mãe de um animal, Então, mãe não é só você ter o filho, né, no ventre. Nós temos aquela honra e aquela dádiva de poder, esse filho nasceu de mim, porque é uma coisa tão espetacular, uma mãe ter um filho, a mãe dentro do ventre, criar uma... Tudo que você olha para um filho, como meu filho chegou, que olhava para as mãozinhas, para os dedos, isso ali é uma coisa que não tem noção,
Quem faria aquilo? Quem fez aquilo? Que nasce de uma mãe. Um bebê, uma criança, só nasce de uma mãe, né? Então, é aquela coisa única, né? Mas mãe, a dimensão não tem tamanho de ser mãe. E eu gosto de ser mãe. Eu, às vezes, até exagero que eu quero ser mãe de todo mundo. Eu gosto de ser mãe das minhas clientes, porque eu adoro quando elas chegam e dizem assim, Vanusa, eu fiquei tão linda, eu quero outro. Então, sempre eu recebo isso. Então, mãe é isso, é amor, é poder passar esse sentimento, que o sentimento de mãe é isso, amor. Nós temos exceções de mães que acontecem, como nós estamos vendo, muitas tragédias. Mas eu acredito que não seja natural. Tem algo por trás daquelas mães que fizeram isso. Nenhuma mãe faria mal a nenhum filho. Então, assim, é um momento de muito sofrimento. A gente sabe que toda a vida existiu esse caso, mas com a pandemia piorou, né? Então, cada mãe procura se concentrar em Deus, na fé, para poder se libertar desse momento que nós estamos passando. Porque eu sei da dor que eu estou passando, porque era minha irmã mãe, era uma pessoa que tinha os problemas delas de saúde, mas ela era grudada nos filhos. Tanto que ela pegou o Covid porque ela não quis largar a casa dela e não quis largar os 3 filhos dela. Ela achou a oportunidade de se isolar, de ficar em outro local, e ela não aceitou. Então, ela deu a vida dela nesse momento, porque se ela fosse egoísta, ela teria ido para outra casa, para evitar o Covid. Então, assim, em nome dela, eu homenageio todas as mães do mundo. Tá? E muito obrigado. Catiúcia, foi um prazer muito grande estar aqui. Eu que agradeço. Você sabe do carinho que eu tenho por você. Eu faço parte dessas mulheres que chegam lá. Vanusa, você me deixou tão bonita. Como hoje estou vestida de Vanusa. Oh, coisa boa, né? Como sempre, um carinho muito grande. Não tenho só como amiga, mas sim como uma mãezona, que é a mãezona de todos nós. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Ellen, psicóloga, e eu queria primeiro colocar os meus sentimentos à Vanusa pela perda recente dela, né? E parabenizar ela pela fala e por mostrar para nós todas algo que muitas vezes a sociedade não coloca para a gente, que existem dificuldades, né? A gente costuma olhar para a mãe e cobrar e culpar por tudo que dá errado, né? A sociedade olha muito para a mãe com essa visão de que a mãe precisa ser perfeita, mesmo com todas as dificuldades que aparecem, sempre aparecem, e a gente não é alertado disso, né? Quando a gente chega na maternidade é que a gente descobre que tem dificuldade. É que a gente descobre que amamentar nem sempre é a coisa mais mágica do mundo, que trabalhar tendo uma criança pequena dentro de casa, às vezes é necessário levar a criança até o trabalho, às vezes a gente vai precisar deixar um pouquinho o trabalho ali para dar a atenção que a criança está precisando naquele momento, às vezes a gente vai precisar deixar um pouquinho a criança para dar atenção ao trabalho também, né? E a sociedade cobra muito isso da gente, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no pai, o pai não se preocupa em você pode ir trabalhar hoje, ou você pode viajar a trabalho, ele não vai se preocupar com quem a criança vai ficar. A mãe não vai dar essa resposta de imediato, porque a mãe vai pensar, com quem que eu vou deixar meus filhos? O que eles vão, com quem eles vão estar quando eu estiver fora, né? E eu acho que é muito importante a gente colocar isso para as mães, para que as mães entendam. Eu vi Valdênia falando no intervalo que a gente teve a interrupção técnica aqui, dizendo assim, nossa, eu me senti, porque assim, eu vivo essas dificuldades também, né? E todas nós vivemos, mas a gente não fala sobre isso, porque ser mãe precisa ser magia, precisa ser beleza, precisa ser tudo de lindo. E é importante que a gente fale das dificuldades, porque é lindo, mas tem dificuldades, né? E a mensagem que a gente ficou aqui é de que essas dificuldades elas podem ser superadas, né? E isso é muito importante. Quando a gente se prepara para as dificuldades, a gente sabe que a gente pode passar por elas, que elas não vão
estagnar e parar ali a nossa vida, né? Então é importante que a gente saiba que elas vão aparecer e que elas podem ser superadas. E eu agradeço a tua fala, porque eu acho que é muito importante para todas nós ouvirmos isso. Obrigada, Vanusa. E até um próximo momento, viu? Estamos aqui, né? Depois dessa mensagem linda que a gente ouviu, é uma mensagem mesmo de inspiração, né, Ellen? A gente acaba aqui levando isso pra gente. Eu sou uma mãe, fui mãe aos 21 anos, então a história da mãe Vanusa, ela traz para mim algo como se fosse um espelho, porque eu sei que as dificuldades existem. Eu tenho dificuldade de ser mãe, mas eu estou fazendo o meu papel e eu acredito que eu vou vencer e vou conseguir também. Convidamos agora a mãe Laudiana a fazer parte do nosso bate-papo. Ela que é colaboradora desta casa, foi escolhida para estar nesse momento, para representar também as demais mães que trabalham aqui nessa casa. Então, a gente inicia agora um bate-papo com ela, né, Laudiana? Seja bem-vinda à nossa live. Obrigada. A gente fica muito grato, né, Catiúcia, por você ter aceitado o convite. E é isso. Tem que ter coragem, tem que ter sempre dizer o sim, como você disse pra gente no primeiro momento que a gente perguntou, firme. É a mãe Laudiana. Vamos iniciar, Laudiana, querendo saber um pouquinho da sua história, da mãe Laudiana. Quem é a mãe Laudiana? Primeiramente, boa tarde. Eu sou Laudiana, eu tenho 39 anos, sou mãe de 2 filhos, um menino e um menino não, já um rapaz e uma adolescente. Meu filho tem 15 anos, mês que vem já faz 16, a minha filha tem 13 anos, e eu já passei muita coisa na minha vida. Inclusive, eu, no ato que eu estava na gestação do meu primeiro filho, eu passei por um divórcio. Pensei que não ia conseguir, que até ia acontecer algum momento que eu não ia conseguir dar luz ao meu filho. Mas sempre eu tive uma família que sempre me acolheu, sempre esteve e sempre está do meu lado. E superei, tive o meu filho. E com 2 anos após o nascimento do meu filho, eu conheci o pai da minha filha, que passamos 10 anos juntos. Mas devido a ele ser mais jovem do que eu, o relacionamento acabou não dando certo. Ele não morava aqui, a gente era um relacionamento à distância, mas eu sempre na luta com meus filhos, cuidando deles, trabalhando. Não precisei, como sempre num trabalho, não tinha como eu conciliar uma pessoa para cuidar deles e eu trabalhar. O que eu ganhava no momento, eu não tinha como dividir isso. Pagar uma moça para ficar durante o horário que eu estava no trabalho. Eu peguei meu irmão, caçula, para morar comigo e ele cuidar dos meus filhos para mim trabalhar. Eu sempre procurava acordar bem cedo, eu adiantava o almoço, eu adiantava à noite o que era para mim fazer durante o dia que eu estava no trabalho, eu conciliava à noite quando eles estavam dormindo. E fomos seguindo em frente. Logo em seguida, com os 3 anos de idade, eles começaram a estudar e sempre naquela correria. Acordar muito cedo, criança tomar banho, para deixar na escola, tinha que ir trabalhar. E sempre meu irmão do meu lado, sempre me dando todo o apoio que eu precisava e que preciso até hoje. Inclusive, esse irmão meu nunca deixou de morar comigo, que todo mundo fala que ele nunca vai sair debaixo da tua asa. Então, é aquele irmão que hoje já é pai, teve um relacionamento, não deu certo, mas ele continua morando comigo. E, assim, é um amor de irmão como se fosse filho, porque ele veio criança morar comigo. Então, eu tenho, assim,
um amor, às vezes a gente discute, briga por algo, mas assim, o amor que eu tenho por ele, assim, é inexplicável. E ele tem um filho de 5 anos, no qual ele também me chama de mãe, esse filho dele, devido, assim, a mãe dele trabalha o dia inteiro e meus filhos já serem maiores, ele fica muito na minha casa, por conta... Agora ele está estudando, mas ele sempre passava o dia inteiro, às vezes até semana. Vai para a casa da minha mãe, que minha mãe mora em São Vítor, ele fica lá 15 dias. Então, assim, inclusive também ele nasceu um período que a gente estava passando por um momento muito difícil, que eu perdi o meu pai com 58 anos, assim, um infarto, assim, um acontecido assim, rápido. E a mãe do meu sobrinho estava gestante, e com 3 meses após acontecido o falecimento do meu pai, ele veio a nascer. Então, aquilo deu uma fortaleza, uma força para a gente. Então, todos nós, meus irmãos, eu tenho 3 irmãos também, sou a única mulher, e a gente pegou essa criança assim, como um apoio, assim, como uma força que Deus enviou para que a gente superasse essa perca na nossa família. Então, todos nós, meus irmãos, a minha mãe, a gente tem um amor imenso por ele, por o Pedro, que é meu sobrinho. Então, assim, e meus filhos, eu sempre gosto de falar para eles, assim, que às vezes eles falam para mim assim, mãe, eu estou precisando disso. Ou então, mãe, me dá isso. Aí eu falo sempre para eles, assim, que eu sempre vou lutar para me dar o melhor para eles. Mas nem tudo que eles precisar, ou que eles acham assim, que está na moda, um celular tal, lançou, eu vou poder dar para eles. Não. Eu falo assim, eu sempre procuro fazer o melhor, sempre procuro educar, como eu costumo falar para minhas amigas, que não é fácil fazer o papel de mãe, fazer o papel de pai, como eu faço, porque muitas vezes um pai, ou a sociedade, imagina assim, que um pai depositou lá um valor X, ele fez a parte dele. E eu vivo isso, e não é isso. Um filho precisa de tanto, eu faço, tenho que dar educação, eu tenho que ensinar os ensinamentos corretos, como eu sempre falo para eles, eu falo assim, eu dou a minha vida por vocês. Vocês têm que se espelhar em mim e ver o que eu faço. E eu espero uma coisa de vocês, que vocês nunca me decepcionem. Porque eu me acho uma mãe, às vezes, lógico que eu tenho meus erros, que ninguém é perfeito, mas, inclusive, até minha família, assim, costuma muito falar da mulher que eu sou, de sempre, assim, tive uma separação numa gravidez e lutando. Hoje, meus filhos, graças a Deus, já são adolescentes, eles têm uma educação que não é diferente, por exemplo, de um filho que está com o pai, no convívio do pai, no convívio da mãe. Então, eles costumam muito, em história, quando a gente se reúne em família, eles costumam sempre de visar isso, que eu sou um espelho na família, que, às vezes, se tem alguém passando por um problema, eu sempre estou lá, eu sempre estou dando força e falando, não vai dar certo, não pense em negativo. Sempre sou essa mulher, essa mãe dedicada. E falo sempre para eles, estudem, que é o que eu tenho para vocês, é dar o estudo, a educação. E falo, gosto sempre de ir à igreja, gosto de ensinar o ensinamento de Deus a eles, sempre procuro levá-los, entendeu? Sempre tem aquelas fases que os adolescentes acham que eles já estão podendo voar sozinhos, né? Mas, graças a Deus, está dando tudo certo. Essa fala da Laudiana, ela faz me lembrar uma reflexão que eu ouvi de uma amiga minha, mãe e jovem, assim como você, uma mãe jovem, que você é uma mãe jovem. E ela dizia assim, que a mãe, ela é 100%, o pai é 50%. Não é aquele 50% pai, 50% mãe. Não, a mãe é 100% e o pai é o 50% que deve ser.
A mãe sempre vai ser 100%. Então, você, por mais que você criou seus filhos sozinha, mas com uma rede de apoio familiar, que, né, Ellen, a gente pode falar nisso, é uma rede de apoio dentro da sua família, você conseguiu, você venceu. Então, os 50% do pai, da figura paterna, é válida, lógico, é essencial. Mas você fez o seu 100%. E é isso que eu falo sempre. A gente é mãe e a gente tenta fazer o 100%, mas a gente faz mais. Não é isso? Então, para a gente finalizar a sua fala nesse bate-papo, a gente queria que você passasse uma mensagem. Mas em relação ao ser mãe, porque você já falou muito sobre a sua trajetória, seus desafios de como foi ser mãe, né, Ellen? E eu queria que a gente queria que você passasse uma mensagenzinha para as mamães em casa. Que nada desses desafios, né, foi empecilho para você chegar até agora. Então, eu queria falar, deixar bem claro assim, para as mães que estão nos assistindo, que não é fácil a gente imaginar que uma mãe, como eu sou, por exemplo, mãe e pai, achar que as coisas caem do céu. Não. Mas a gente tem que ser forte e sempre procurar trabalhar, conversar com os nossos filhos e lutar que a gente consegue vencer os obstáculos que aparecem na vida de todos nós. Qual ser humano hoje ele não encontra desafios na sua vida, no seu dia a dia. Inclusive, até eu esqueci de comentar, Valdênia, que o meu filho, quando eu fui no dia do parto da minha filha, da Stephanie, o meu filho, o Luiz Victor, ele tem uma ligação assim muito grande comigo. Eu até falo que até mais às vezes do que a Stephanie, porque o Luiz Victor, assim, eu passei por um momento muito difícil na gravidez dele. E quando a Stephanie foi nascer, ele tinha 2 anos e meio. E eu saí de casa por volta de meio-dia para ir para a clínica, que estava marcado o meu cesáreo. E ele ficou bem, tudo, dando tchau para mim. E no ato do meu parto, ele passou mal em casa. A nossa ligação assim era tão que ele passou mal, que precisou ele ser socorrido imediatamente. Ele precisou ficar internado. E eu, no ato também, o médico, um descuido do médico, a minha bexiga teve um vasozinho, que eu precisei ficar sondada por 15 dias usando sonda. Mas tudo isso eu não fiquei sabendo. Só no dia seguinte, quando o meu filho já estava bem, que ele já ia ter alta, é que a minha mãe veio até a mim a me contar o que tinha acontecido. E ele sempre é aquele grude. Então, eu deixo a mensagem para as mães que lutem. Não tenham assim, medo de enfrentar. Uma mãe enfrenta um leão, enfrenta tudo, para a gente dar o melhor para os nossos filhos. Eu queria agradecer também a tua fala, né, e pontuar algo que a Valdênia já trouxe aqui para a gente. A importância de uma rede familiar. Né? O quanto as mulheres necessitam desse suporte, né, e o quanto isso precisa ser oferecido por quem está por perto. Às vezes o pai, quando não possível o pai, a família da mulher, a família do pai do bebê, né? Mas o quanto esse suporte é necessário e a gente ainda negligencia isso muitas vezes. A mulher tem 4 meses de licença maternidade. O homem tem 10 dias. E esses 10 dias ainda muitas vezes não é aproveitado para ajudar a mãe, né? Então, a gente precisa reforçar aqui que é um trabalho árduo e que a gente precisa de apoio. Porque, além da Laudiana mãe, existe a Laudiana que sempre vai existir. Mulher, trabalhadora, que tem outros papéis a desempenhar.
E isso é muito importante, que a gente não se esqueça, que a gente continue se lembrando que a mãe talvez seja o papel principal nessa jornada, né? Como já foi falado também pela Vanusa, né? Esse era o papel principal na vida dela, mas que a gente também precisa desses outros papéis. É nesse momento que a gente recarrega também as nossas energias para continuar lutando, né? Então, isso é muito importante e a família precisa estar perto, né? A gente sozinha, a gente acaba, uma hora ou outra, a força acaba, a gente acaba enfraquecendo, a gente acaba cansando, né? E esses momentos de descanso são necessários. Queria aqui agradecer a Laudiana, que está aqui também conosco, representando a Câmara dos Vereadores, as servidoras. Queria até aqui parabenizar essa gestão, que, graças a Deus, nós temos muitas mulheres aqui. E a Laudiana é uma delas que está representando as demais funcionárias aqui desta casa. Obrigada. Dando continuidade ao nosso bate-papo, agora a gente convida a mãe Elisângela. A princípio, quando foi falado o nome da mãe Elisângela, como eu, assim como outras pessoas, não sabia, não tinha tanto assim, quem é a mãe Elisângela? Veio a foto também, a gente não conheceu, mas quando ela chegou aqui hoje, a gente já disse, gente, é uma pessoa que a gente conhece já faz tempo. Então, assim, eu particularmente tenho, assim, muito apreço por ela, tenho um contato bem direto, assim, a gente sempre se encontra nas escolas da vida. E, Elisângela, seja bem-vinda. Obrigada. À nossa live. Essa aqui é uma mãe escolhida, uma mãe que veio para representar outras mães também, que com uma conquista que a senhora vai falar um pouquinho sobre essa conquista dos seus filhos, e a gente lhe convidou justamente por esses motivos, porque todas as mães que vieram, elas têm as conquistas, elas têm todos os momentos delas de superações e são mães vencedoras até. E você foi uma das escolhidas para estar aqui conosco, então seja bem-vinda. Obrigada. E para iniciar, a gente queria também fazer a pergunta, quem é a mãe Elisângela? A mãe Elisângela é uma mãe lutadora, brava, forte e que busca sempre o melhor para seus filhos. Nossa, tão forte, né, Ellen? É a mãe Elisângela. E sobre a maternidade? Ser mãe para você, como foi todo esse percurso até agora? Olha, ser mãe para mim sempre foi um sonho, porque desde a minha infância, quando criança, eu sofri muito. Eu perdi minha mãe aos 5 anos de idade. Então, eu sempre tive aquele vazio dentro de mim, porque eu não tinha mãe. Na escola, que eu via meus coleguinhas nas festinhas de mãe, eu sempre chorava, porque eu não tinha mãe, eu ficava triste. Então, mas eu pensava comigo, eu quero ser mãe, e eu quero ser, assim, dar para meus filhos todo o carinho que eu não tive. O carinho que eu não tive da minha mãe, eu quero dar em dobro para meus filhos. E é isso que eu faço. Eu sou uma mãe protetora, uma mãe até coruja. Eu acho que eu vou dizer assim, que meus filhos hoje, eles falam assim comigo, mãe, nós crescemos. Porque eu fico com aquele cuidado o tempo todo. Eu digo, mãe, eu cresci. Eu fico, meu filho, sabe, aquele cuidado, aquele carinho que eu acho assim, que eu tenho um vazio dentro de mim. E eu não quero deixar aquilo faltar para meus filhos. Aí eu fico buscando, assim, dar o melhor para eles, só que eu sou dura também. Sou chata, sou brigona, quando precisa, puxo a orelha. Eu sou... É meio parecida comigo. Eu cobro do meu. O meu filho, eu só tenho um filho também de 9 anos, o Enzo Gabriel. Mas eu também faço esse papel, né? Eu sou muito coruja, muito mãezona, mas também eu cobro. E eu acho que é o papel de todas nós, mães, né? Cobrarmos para que eles possam vir a dar bons frutos. Que é como a gente estava comentando aqui,
que a base, essa base familiar, ela é importantíssima, né, Ellen? E a mãe Elisângela, a mãe do... Carlos Eduardo. É o Carlos Eduardo, a... Camila e Manuel Neto. Camila e Manuel Neto são filhos biológicos. Carlos Eduardo é meu filho adotivo, é meu sobrinho e filho adotivo. É uma experiência, né? Isso. Que, como a Vanusa falou anteriormente, que não precisa ser uma mãe de sangue, mas a mãe que cuida, que criou. Isso. E a gente queria que você falasse um pouquinho Assim, sobre essa trajetóriazinha. Inclusive, o Carlos Eduardo, ele não foi gerado no meu ventre, mas não tem nenhuma diferença dos meus outros 2 filhos, porque o amor, o carinho, o cuidado é o mesmo. Eu trato da mesma forma, ele me trata da mesma forma. Então, é assim, o amor que eu passo para os meus filhos é igual, não tem diferença. E como eu estou aqui hoje para falar um pouco da trajetória do Carlos Eduardo, ele sempre estudou nas escolas públicas da rede municipal, lá no interior, na zona rural. Aí, quando terminou o ensino fundamental, veio para a UIFP, fez o teste, foi aprovado, veio para a UIFP. E de lá para cá, como ele é um menino inteligente, curioso, ele se destacou nesse mundo da tecnologia. Inclusive, quando ele entrou no IFP, ele não sabia nem ligar um computador, porque a gente morava na zona rural, não tinha internet naquela época, tudo era mais difícil. Mas ele, com força de vontade, hoje, graças a Deus, ele estuda na Universidade Federal do Piauí, faz o curso de Ciências da Computação e, graças a Deus, está andando com as suas pernas, começando a voar. E assim, mas o que eu sempre falo para meus filhos, a educação é a base, é a porta de entrada para o sucesso. E a única herança que um pai pode dar para um filho, principalmente a gente, eu, que sou uma mãe que não tenho lá essas condições financeiras, então a herança que eu posso deixar para meus filhos, que não vai acabar, é a educação, é o ensinamento. Então, isso é o que eu passo para eles. A Elisângela, além de ser mãe do Carlos Eduardo, da Camila e Manuel Neto. E do Manuel Neto, ela é mãe de vários alunos, porque acaba que ela é a profissional da rede de educação, da rede municipal, e ela é faz a direção de uma escola. Então, ela é mãe de muitos alunos. Ali ela faz também um papel de mãe. Certo, e é o que eu sempre tento mostrar para aquelas mães, como a gente mora lá na escola, numa região quilombola, onde tem muitas pessoas carentes e tudo. Mas eu sempre falo para as crianças, para aquelas mães que não sabem ler, que às vezes a gente... mãe, incentive seu filho. Ela diz, mas eu não sei ensinar. Tudo bem, mãe, você não sabe ensinar, mas você sabe cobrar, você sabe apoiar, você sabe incentivar o seu filho. Então, não é impossível, porque você não sabe ler, não é impossível que seu filho alcance os objetivos dele. Cobre, incentive. Inclusive, a gente, como a Valdênia falou, a gente faz busca ativa nessa pandemia, vai atrás, quando uma criança as mães não vêm pegar as atividades, a gente vai na casa, bate de porta em porta, atrás, buscando, tentando mostrar para essas famílias que a educação é a base de tudo. Então, a gente faz esse papel. Às vezes, Valdênia, estão precisando, Valdênia, vem aqui, vamos fazer uma visita, vamos cobrar. Por quê? Porque eu quero o melhor para aquela comunidade, para aquelas crianças. O sonho, se meu filho conseguiu, eu falo para as mães, o seu filho também pode conseguir. Basta ele querer, ele lutar, que ele consegue. Basta ter uma mãe Elisângela por trás também, né, desses filhos. É uma inspiração para nós mães. Eu acredito que por trás de todas as conquistas dos filhos existe uma base fortíssima, que é a mãe. E essa mãe Elisângela que a gente trouxe aqui para vocês. Então, para a gente finalizar, mãe, a gente queria que a senhora passasse uma mensagem também para as mães que estão nos assistindo agora. Eu acredito que ficaram bem felizes em ver sua história, um pouquinho da sua história.
E a gente também já agradece, porque são experiências diversas que a gente está ouvindo aqui hoje, não é isso, vereadora? Então, eu quero dizer assim, que não importa a sua condição financeira. Não importa você achar, meu filho estuda numa escola pública, ele não aprende. Não. A escola pública tem o mesmo valor da escola particular. Inclusive, meus filhos nunca entraram numa escola particular, sempre estudaram em escolas públicas. E eles conseguiram, filhos de muitas pessoas da comunidade conseguiram. Então, eu vejo aqui a inspiração da Laudinha, que é de lá da comunidade laudiana, que é lá da comunidade também, São Vítor. Assim, então eu quero dizer para essas mães que não importa a sua condição financeira, incentive seus filhos, ensine os caminhos do bem, os ensinamentos, invista na educação, porque a educação é o principal caminho, é a porta de entrada para o sucesso. Eu sempre falo isso. Gostaria aqui de agradecer a Elisângela, que nos deu uma aula, não foi nem contando uma história nos deu uma aula de superação, uma aula de compromisso, né? Porque nós sabemos que atrás da mãe também tem a educadora. Então, nós queremos aqui agradecer por você ter aceitado estar aqui conosco, fazendo parte desse projeto, que espero que seja inspiração para aquelas mães que estão nos assistindo nesse momento. Meu muito obrigada. A doutora Ellen vai concluir. Eu queria também agradecer a Elisângela. A gente já se encontrou em outros momentos, né, Elisângela? E é um prazer enorme estar aqui novamente com você, compartilhando a história dos seus filhos, que são destaque. Eu acho que Elisângela acabou não reforçando tanto isso, né, mas que são destaque na comunidade de onde eles vêm, para toda a nossa microrregião, né, pelo empenho. E como a Valdênia falou, muito disso vem de Elisângela também, né? Muito do sucesso que Carlos Eduardo já está tendo hoje vem da mãe que incentiva, da mãe que mostra para ele que a classe trabalhadora precisa estudar, a classe trabalhadora precisa conhecer para poder, de alguma forma, modificar a realidade e as mazelas que se apresentam na nossa vida ao longo do nosso desenvolvimento, né? E Elisângela traz aqui essa importante lição para todas nós, né? Do quanto é importante nós sermos, além de mães, incentivadoras, né? Do quanto os nossos filhos precisam que nós mostremos para eles que eles podem fazer diferente, que eles podem ir além, né, do que está se apresentando ali, da realidade como é colocada, e defendendo a escola pública, né, Elisângela? Defendendo uma educação de qualidade para todos, né? Porque só assim a gente vai conseguir modificar a realidade. Vamos continuar com o nosso bate-papo, fiquei até emocionada aqui, porque eu lembrei da minha mãe também, que é educadora, então eu senti a Elisângela assim, a mãezona. Convidamos agora a mãe Maria de Fátima, né, que já está aqui conosco. Queria desejar boas-vindas à nossa live, né? Seja bem-vinda a esse momento que a gente planejou com muito carinho. E a gente iniciar essa fala com você também. Uma mãe que a gente escolheu por ser uma mãe que vai representar várias mamães que estão em casa assistindo, várias mamães das nossas famílias, várias mamães que a gente olha para elas e enxerga assim, meu Deus, como é que ela consegue? Porque a mãe Maria de Fátima, ela é uma mãe que poucas vezes que eu encontro com ela, e eu acredito que sempre deve ser assim, ela está ali agarradinha, cuidando do filho dela, um serzinho que necessita muito de cuidado e que ela sempre está ali. Relatei até, quando a gente estava escolhendo as mães, fazendo um levantamentozinho, relatei que costumava ver
a mãe Maria de Fátima entrando na escola com o filho. E eu disse, eu acho que ela até assiste a aula do filhinho dela. Verdade, assim. Mas ela tá ali, juntinho. Ela não deixou de levar ele. Então, a gente queria que você contasse um pouquinho dessa história, de quem é a mãe Maria de Fátima. A mãe Maria de Fátima é uma mãe guerreira, mãe forte, uma leoa. A mãe Maria de Fátima é mãe de 2 filhos, Miguel e Valentina, sendo que Miguel uma criança especial. O Miguel, desde quando o Miguel nasceu, que minha vida mudou. Por conta que minha vida passei a dedicar toda a ele. Por conta que ele necessita de muito de mim. Ele nasceu de um parto, ele nasceu prematuro. Ele foi transferido para Teresina quando ele nasceu, onde ele passou 20 dias internado na UTI. E eu senti muita dificuldade, assim, por parte de não saber cuidar dele. E outra coisa também, ele pegou e não ganhava peso. Os médicos só davam alta para ele a partir do momento que ele pegasse 2,2 kg. E ele não, de jeito nenhum, não pegou peso. E eu fiquei sem saber o que fazer. Foi um dia, o hospital teve um incêndio. Aí teve que me dar alta para ele. Quando deu alta para ele, eu vim para casa com ele. E a partir desse momento, foi só luta. Luta que eu não parei, nunca mais eu parei. Aí o médico disse que ele tinha que fazer fisioterapia, eu fui atrás. Passei 7 anos caminhando para Teresina com ele. Ia no domingo e voltava na sexta. 7 anos nessa vida. E aí, quando foi em 2016, o médico disse que ele tinha que fazer uma cirurgia na coluna. E eu fiquei assim, tipo, sem aceitar, com medo, sem saber o que ia dar. Porque o médico, assim, ele não me deu garantia. Ele me disse que poderia ser favorável ou não favorável. Mas entrei em contato com minha família, com meu esposo, com minha sogra, e eles disseram que não, que eu tinha que aceitar fazer. E eu fiz a cirurgia. Aceitei fazer e ele fez a cirurgia. Aí peguei e vim para casa com ele. E a partir desse momento, eu nunca abandonei o Miguel. Sou sempre ao lado dele. E aí, durante esses 7 anos que eu passei caminhando para lá, ele nunca estudou. Por conta do tratamento, ele não podia ir para a escola. Aí, a partir do momento que eu parei de ir para Teresina, aí eu coloquei ele na escola. E aí eu era auxiliar dele na escola. Eu peguei, saía de casa com ele e só voltava no horário que encerrava a aula. Teve sempre aquela força de ir, né? Deixar os afazeres de casa para ir assistir a aula com o Miguel. Eu acordava 5 horas da manhã, agora não, porque está tempo de pandemia. Mas acordava 5 horas da manhã, fazia almoço, fazia café, fazia lanche e ia com ele. Botava minha outra menina para a escola, a Valentina, e ia para lá com ele. Só voltava no horário. A persistência, né, da mãe Muito de grande. ir, de ir atrás, de correr, de superar. E aí a gente volta àquela questão da rede de apoio que familiar, Ellen, que pela fala e que a gente conhece um pouquinho da história, ela fala sobre esse apoio que teve da família, né, Maria de Fátima, sobre todo esse cuidado, mas eu acredito ainda da sua força, porque por mais que a gente tenha toda uma rede de apoio, se a gente, enquanto mãe, a gente não pisar os pés no chão, não ter o primeiro, iniciar o percurso, a gente não vai conseguir. Consegue não, porque eu mesmo, para mim foi muito difícil, porque até do financeiro, porque tudo é difícil, a gente não tem condições. Para mim foi muito difícil, mas eu nunca deixei. Tudo que os médicos falavam, você vai fazer isso com ele, eu sempre corri atrás. Eu nunca parei. A mãe do Miguel e da Valentina.
E a mãe do Miguel e da Valentina, que tem uma vida profissional também aí, né? Sempre qual foi assim os desafios nessa questão de conciliar os cuidados com o Miguel e também correr atrás de uma renda extra? É assim, nas horas vagas, eu bordo. Eu bordo, pego, encomenda. Aí, quando não dá tempo eu fazer durante o dia, 3 horas da manhã me procura a acordada que eu estou. Eu faço trabalho à noite, porque quando não dá, há dias que não dá para mim fazer. Tem dias que Durante você o não dia. consegue, Consigo mas não. também você está ali, Mas na também luta. tô ali, mas não deixo de entregar a encomenda de ninguém. Que Porque bom ouvir isso, que vai inspirar outras mães que passam pela mesma situação. Que às vezes pensa e diz, eu não vou conseguir, mas a sua história é algo que elas vão levar, que elas vão compreender que a gente consegue sim. consegue sim. Eu nunca deixei de fazer nada por conta de falar assim, não vou com o Miguel, não deixa. O Miguel não deixa eu fazer isso, nunca. O Miguel depende, vamos dizer que 100% de você, né, Miguel? 100% de mim, 100%. Mas eu nunca deixei. Só vou para um lugar se eu puder levar ele. Se não der para levar ele, eu não vou. E às vezes em casa eu dou um jeitinho. Quando eu quero fazer uma coisa, eu dou um jeitinho. E como fica a mãe Maria de Fátima e a mulher Maria de Fátima? Como é que fica aí esse que a gente é um papel mesmo que É verdade. difícil. Não é muito fácil, não. Não é fácil, não. Mas eu consigo. Mas você Eu consegue. consigo. Eu gostaria aqui de agradecer a Maria de Fátima, que me fez chorar. Que quem me conhece sabe que eu sou muito sensível. Para mim veio assim uma avalanche. Eu sou fonoaudióloga e me sensibilizo muito porque eu tenho muitos pacientes especiais e com certeza o seu é especial. Deus lhe deu porque Deus sabia que você poderia aguentar, né? Você é forte. E você, até na sua fala, a gente vê que você é uma mulher guerreira, que você é uma mulher que enfrenta todas as batalhas. Nós gostaríamos aqui de agradecê-la por demonstrar a grande mulher que você é. Eu também quero aqui falar para aquelas pessoas que estão aqui nos assistindo que eu também, meu filho, eu tive o Enzo Gabriel, que com 3 meses de vida, ele teve invaginação intestinal. E nós não sabíamos o que aquela criança tinha. A Vanusa recorda-se muito bem dessa data. E nós passamos assim um sufoco muito grande. E os médicos diziam que era somente uma infecção, uma coisinha de nada, era um suco que tinha tomado, porque era a primeira vez que eu tinha dado um suco de laranja para ele. Mas, na finalidade, Deus nos abençoou, que deu tempo da gente tirar para Teresina. Chegando em Teresina, na hora que o médico viu e perguntou como é o cocô da sua criança, que eu disse que ela perguntou que a cor, né? Que ela perguntou, a cor de amora, assim, bem vermelha. Eu disse sim. Quando nós falamos, ele disse, não posso fazer nada, o caso dele é cirúrgico. Uma criança com 3 meses de vida é muito difícil. E quando eu fui entregar ao médico, eu entreguei nas mãos de Deus. Então, quem é mãe sabe o quanto toca um filho. O quanto nós fazemos... eu viro uma leoa. Né? Eu sou daquela que vira uma leoa para defender meu filho. Claro, quando estou na razão. Nós também temos que ter a sensibilidade de perceber quando o filho também está errado. Isso que eu procuro sempre estar podando, né? Olha, filho, vamos ver, vamos escutar direitinho. O que foi que aconteceu, né? Nós temos esse papel também de... Muitas vezes a criança chega com a conversa que ele quer defender. E nós temos esse papel de estar ali também tentando assimilar o que é certo e o que é errado e mostrar para eles, né? E eu quero aqui, mais uma vez, agradecer, dizer que é uma alegria tê-la aqui conosco, vê-la tão bonita, tão forte, tão corajosa. Eu só sou alegria aqui de tê-la conosco. E dizer também que
essa belíssima roupa aqui dela, é ela mesmo que borda, né? Até todas as mães aqui disseram que querem uma camisa como a sua, belíssima. Parabéns pelo seu trabalho. Tá bom? Maria de Fátima, me chamou a atenção quando você falou, e eu bordo nas horas extras. Na hora que você falou isso, eu pensei, que hora extra? Que hora extra ela tem? Que hora extra ela consegue? Né? E aí ela revela para a gente o tamanho da batalha real, né? De ter uma dedicação. A gente sabe, todos nós que estamos aqui, né, sabemos o quanto um bebê necessita da gente o tempo todo, e o Miguel continua bebê, né? Continua necessitando da Maria de Fátima em tempo integral. Né? E aí a Maria de Fátima traz essa história de inspiração mesmo. Né? Eu olhava para você, eu olhava a Catiúcia chorando e ficava imaginando, será que eu conseguiria? Será que se fosse comigo, eu teria a força que a Maria de Fátima tem? E o que fica para mim nesse momento é uma imensa admiração. Parabéns por como você consegue desempenhar esse papel tão importante na sua vida, na vida do Miguel, e agora importante também para muitas pessoas que estão ouvindo a gente. Obrigada. Nesse momento, nós gostaríamos aqui de agradecer a participação de todas as mulheres mães que estão aqui conosco. Agradecer em especial a Vanusa, a Laudiana, a Elisângela, a Maria de Fátima, a nossa querida amiga e mãe e profissional, nossa querida amiga psicóloga Ellen Cristina, bem como a Valdênia, que abraçou também esse projeto juntamente comigo. Agradecer ao Hélio Júnior, coordenador da Escola do Legislativo, ao presidente Rian Marcos, como os vereadores também, que nos apoiaram. A esposa do vereador Rian Marcos, Manuela, muito obrigada. Está aqui cuidando desde cedo para deixar tudo bonito. Né? Ela, como sempre, com umas mãos de fadas, que nos auxiliou e nos ajudou. A Núbia, que está aqui conosco também, muito obrigada. A Ivone e os meninos todos aqui da casa, da Câmara, que desde ontem nós estamos correndo para deixar tudo organizado, com muito carinho, com muito amor, para que vocês, mães, possam se espelhar nas histórias dessas mulheres guerreiras, dessas mulheres batalhadoras, dessas mulheres que nos inspiram, que fazem a gente repensar, porque cada uma tem sua história, mas cada história é diferente uma da outra, e cada uma tem sua essência. Então, nós queríamos somente agradecer e dizer muito obrigado, estou imensamente satisfeita e orgulhosa de ter essas mulheres são raimundenses tão bravas como vocês são. Obrigada. Eu queria também agradecer ao convite, agradecer às pessoas que conversaram com a gente hoje. Para mim foi fantástico ouvir cada uma dessas histórias, conhecer um pouco mais das que eu já conhecia, conhecer as que eu ainda não tinha acesso. São todas histórias belíssimas, né? E aproveitar esse momento para falar um pouquinho também sobre a minha história da Ellen mãe, né? E dizer para vocês que aqui a gente ouviu muitas histórias de mulheres muito fortes, né? E que de vez em quando a gente também fraqueja, né? E tudo bem, né? Não tem problema de vez em quando a gente ficar fraco, né? Não tem problema de vez em quando a gente achar que não consegue. O problema é a gente desistir. A gente não pode desistir, porque ali na nossa frente tem uma vida que depende da nossa, que vai aprender a partir dos nossos ensinamentos, que vai se formar em grande parte a partir do que a gente ensina, né? Eu ouvi as histórias e fiquei
pensando muito, que bom que elas conseguem, que essas mães que estão aqui com a gente hoje conseguem imaginar o que elas querem para o futuro dos filhos. Às vezes a gente pensa assim, o meu filho tem que obedecer tudo que eu mando. E aí a gente não pensa, tá, mas como é que ele vai ser no futuro? Né? Então eu estou criando uma pessoa que eu quero só que siga ordens, que não saiba ser chefe, por exemplo, que não saiba mandar também, né? E aqui a gente encontrou muitas mulheres que conseguem entender o que elas querem para o futuro do filho, né? E, mais importante do que isso, conseguem entender que aquele ser que está na nossa frente também tem suas próprias vontades. Também vai pegar o que a gente ensina, ressignificar e fazer o que ele quer para o futuro dele, né? Isso também precisa ser dito para que a gente entenda que nem tudo é responsabilidade nossa. Que por mais que a gente tenha boa vontade, por mais que a gente queira, por mais que a gente ensine, às vezes vai ser diferente do que a gente tinha idealizado, né? E aí, nesses momentos, às vezes a gente pensa, será que eu errei? Será que eu fiz alguma coisa que eu não deveria ter feito? E provavelmente a gente errou muito. Provavelmente no caminho a gente cometeu alguns erros. Mas os nossos acertos certamente são maiores do que isso, né? E a gente precisa sempre, o importante é que nós estejamos sempre em busca desses acertos, né? A mãe ideal não é uma mãe perfeita. A mãe ideal é uma mãe real. É a mãe que o meu filho tem, que o filho da Valdênia tem, que o filho da Catiúcia tem, que os filhos de cada um de vocês que estão ouvindo a gente têm. Então, a gente deve fazer o que for possível para que eles fiquem bem e para que a gente esteja bem. Porque para os nossos filhos estarem bem, a gente também precisa estar bem. A gente também precisa se cuidar, né? E aí eu deixo essa mensagem. Se amem também, se cuidem também, né? Olhem para vocês. E no momento em que a gente achar que não consegue, a gente para, a gente descansa e a gente recomeça. Exatamente. Agradecer novamente a todos vocês que estão aqui, né, que fizeram esse convite, que idealizaram esse projeto. Eu acho que isso é muito importante, né? Como Valdênia falou, é muito importante que as pessoas se sintam pertencentes a esse lugar que é nosso, né? Nós que agradecemos mais uma vez por você, doutora Ellen, ter abraçado esse projeto, que aos pouquinhos a gente está dando a nossa cara, né? Está fazendo do nosso jeito, do jeito que eu gostaria de ser vista no lugar de uma pessoa, sem ser a vereadora Catiúcia, e sim um eleitor, né? O eleitor, ele quer ver, ele quer estar próximo, ele quer também participar desta casa. E esse trabalho eu tenho feito minuciosamente, sempre, claro, que com muitas pessoas por trás, né? Nós temos aqui, às vezes eu discuto, chamo os meninos, vamos aqui, vamos ver, e a gente bate um pouquinho de cabeça, porque nós temos que nos colocar no lugar do eleitor. E isso nós temos feito. Eu espero que a gente possa estar alcançando, sim, chegar mais próximo, muitas vezes da pessoa que está lá no São Vítor, que está lá no Novo Horizonte, que está lá na Serra Branca. É esse a nossa meta, nosso objetivo final é alcançar as casas de vários cidadãos e cidadãs são-raimundenses. Eu queria aqui mais uma vez agradecer e dizer da alegria que estamos aqui nesse momento, sentindo a sensação de dever cumprido, né, Valdênia? Eu passei noites sonhando com esse momento, e tenho certeza que as mamães aqui deram shows. Viu? Obrigada, boa noite. E aqui